Olá, me chamo Daniele e vou apresentar para vocês um trabalho sobre a osteonecrose dos maxilares como efeito adverso da terapêutica medicamentosa através do uso do bisfosfonato. Bom, nosso trabalho foi composto por mim, Daniele, Débora Garcia, Marcos Altieri, José Victor, Érica Jaqueline, e nós fomos orientados pela professora Lívia Câmara. Nós fazemos parte da Liga Acadêmica de Farmacologia, Terapêutica e Odontologia afiliada ao INDB. Bom, para começar, eu vou falar para vocês um pouco sobre o que são os bisfosfonatos. Eles são medicamentos que são utilizados para o tratamento de inúmeras patologias, como osteoporose, doença de Paget e neoplasias malignas. Esses medicamentos, eles atuam de modo que eles buscam evitar que essas doenças elas tragam para o paciente dores ósseas. Eles tentam também evitar que elas progridam para uma metástase óssea e também leve a fraturas. Esse medicamento ele vai executar a mesma função do pirosfosfato. O pirosfosfato é uma substância que é natural no organismo humano e ele vai ter a função de inibir a função dos osteoclastos. Para explicar melhor, eu vou mostrar aqui para vocês um mecanismo de ação. No nosso organismo, existe o que chamamos de remodelação óssea. A remodelação óssea ela é como se fosse um ciclo, onde nele é composto pelos osteoclastos e osteoblastos. Os osteoclastos, eles são responsáveis por fazerem a reabsorção óssea, ou seja, eles vão remover osso. E os osteoblastos, eles são responsáveis por fazerem a deposição de matriz óssea, ou seja, no local que foi removido, eles vão depositar para preencher. E assim vai funcionando esse ciclo. Enquanto os osteoblastos retiram, os osteoblastos colocam. Em algumas patologias, assim como na osteoporose, por exemplo, os osteoclastos, eles têm a sua função exacerbada, ou seja, eles não só reabsorvem o osso, mas como retiram mais do que devem. E aí que, por terem essa função de modo exacerbado, os osteoblastos, que continuaram da mesma forma, eles não conseguem acompanhar o ritmo dos osteoclastos. E assim mesmo, eles continuando depositando o osso, os osteoclastos estão retirando tanto que mesmo assim fica degradado. O que acontece com o bisfosfonato? O bisfosfonato, ele é uma medicação em que ele visa inibir a função aqui dos osteoclastos, ou seja, ele tenta paralisar, diminuir essa reabsorção óssea que foi exacerbada, que já estava danificada. E aí, ele, nessa tentativa de fazer a reabsorção óssea, ele acaba que vai inibindo demais. E aí, o que acontece? O osso, ele fica um osso rígido e denso. Por quê? Porque não tinha o osteoclasto para fazer a reabsorção correta. E aí que o osteoblasto começou só a depositar, o osteoclasto foi inibido e o osso vai ficando muito calcificado, muito denso, e assim ele vai tendo a sua passagem sanguínea dificultada ou até zerada. Olha só como fica, dá de ver aqui nessa imagem, né? Um osso muito poroso, muito denso, rígido, principalmente na mandíbula, que ocorre. E essa falta de suprimento sanguíneo pode levar a uma osteonecrose desse osso. Elas ocorrem mais em maxilares, né? Principalmente na mandíbula. Não se sabe ainda o motivo correto, porque as pesquisas sobre esse assunto ainda são bem vagas na literatura, mas acredita-se que seja por conta mesmo da fisiologia do osso. Na metodologia do nosso trabalho, nós usamos uma pesquisa feita na base de dados do LILAC, no Google Scholar e no Cielo. Nós usamos artigos, como eu já falei, por ter uma literatura muito pouca sobre isso, nós usamos artigos desde a última década e usamos essas seguintes palavras-chave: odontologia, osteonecrose, farmacologia e bisfosfonato.
Assim, nós concluímos que o alto risco de desenvolver osteonecrose maxilar, em que os pacientes tratados com bisfosfonatos estão expostos, e a baixa existência de pesquisa relevante sobre o assunto, é muito importante que o profissional faça uma boa anamnese em paciente. Por quê? Porque antes de fazer o tratamento, antes de fazer uma extração, antes de fazer qualquer procedimento, se você constatar que o paciente ele faz o uso desse medicamento, você tem que ligar o alerta, tem que ver qual é o medicamento que ele faz uso, porque tem vários, tem de primeira, segunda, terceira geração. Dependendo do medicamento, o risco para osteonecrose pode ser maior, pode ser menor. Tudo isso tem que ser visto, a quantidade de tempo que ele usa, se for menos de 3 anos, pode ser menor risco. Enfim, tudo isso o cirurgião dentista tem que constatar na anamnese para que ele desenvolva um melhor é, tratamento para o paciente. Além disso, é muito importante que, se necessário, o profissional entre em contato com o médico do paciente e, assim, a gente vise o melhor manejo para esse paciente e evitar complicações, né? Porque tem que ver se vai ser possível é, suspender a medicação para o tratamento, para uma situação, por exemplo. Vai ter que ver se pode ser possível pelo menos diminuir para poder tentar evitar que esses riscos eles aumentem, né? Por conta do procedimento odontológico. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o trabalho. Esse aqui foi as referências que nós usamos para a confecção deste slide. E é isso. Obrigada.